Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Admiradores da Seleção Argentina. Prazer imenso ter você por aqui. Hoje a gente tem uma pergunta para responder nesse vídeo. A Argentina está com medo de jogar com o México no sábado, né? Alguns jornais aí, inclusive, até estão falando que a Argentina pode ser eliminada no sábado, o que de fato realmente é verdade. Mas a grande questão é como é que está o psicológico dos jogadores, né? Como é que esses jogadores estão enxergando tudo isso que está acontecendo? Será que eles já digeriram o resultado, né? Então a gente precisa responder essa pergunta. A Argentina está ou não está com medo de jogar contra o México no sábado, tá? E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu vi em grupos do Facebook, até, acho que em comentário aqui eu não vi não, mas eu vi em grupo de Facebook algumas pessoas falando que a gente estava postando fake news, e eu fiquei meio que sem entender por que as pessoas estavam falando que a gente estava postando fake news. Esse canal não está postando fake news e nunca vai postar fake news, até porque eu não concordo com esse tipo de prática. Depois foi que eu vim perceber, fazendo muito esforço, que as pessoas têm um sério problema aí de interpretação de texto, né? Então, as pessoas não observam um sinal simples, que é um sinal de interrogação. E aí elas acabam confundindo fake news com clickbait, tá? Clickbait é apenas uma forma de você despertar a curiosidade para alguém clicar no teu vídeo. Isso é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo que trabalha com YouTube faz isso. Pelo menos as pessoas que realmente entendem um pouco do YouTube, né? A questão da fake news é completamente diferente. Fake news é quando você faz uma informação falsa, você está levando o conteúdo falso, e isso é coisa que a gente não faz aqui. Então, quando eu trago uma pergunta, por exemplo, a Argentina está com medo de jogar com o México, isto é uma pergunta que a gente vai pretender responder aqui. As pessoas não observam a interrogação e acham que a gente está falando que a Argentina está com medo. Aí o pessoal comenta lá, isso é fake news. Quer dizer, eu também não vou parar para ficar explicando isso para todo mundo, né? Mas é uma questão de observação, uma questão simples de interpretação de texto, e aí a pessoa vai perceber. Isso é mais ou menos como se você fosse casado, por exemplo, e a sua esposa, você chegasse tarde em casa e a sua esposa perguntasse, você está aonde? Né? Você estava com alguma outra mulher? E aí você fala, isso é fake news. Não faz o menor sentido esse diálogo, entendeu? Ela está perguntando se você estava com outra mulher. Se você não estava, você fala, eu não estava com outra mulher. Pronto, a pergunta foi respondida. Agora, é muito diferente, sabe? Uma pergunta ser considerada como fake news, eu fico me perguntando em que tempo nós estamos. Mas vamos falar sobre o que a gente interessa, né? Que a Argentina está com medo de jogar com o México. Uma das coisas que me deixou preocupado na derrota contra a Arábia Saudita foi justamente a declaração sincera de Messi, né? De que foi um golpe muito duro. E sim, a gente sabe que aquilo ali foi uma aberração, uma coisa que só acontece de 100 em 100 anos, né? A Argentina não jogou muito bem, mas mesmo assim foi superior, né? Inclusive questão de posse de bola e tal. Mas é uma coisa que aconteceu, são coisas do mundo do futebol, e por isso o futebol é tão apaixonante, né? Por isso o futebol é o esporte mais popular do mundo. Agora, pontos em questão aqui que eu queria ressaltar é o seguinte, eu fiquei preocupado com o psicológico dos jogadores. Porque sim, o psicológico define muita coisa, né? Então, o psicológico dos jogadores é o que estava me preocupando. Será que eles iriam digerir essa derrota, né? Então, eu comecei a ficar meio que empolgado com algumas reportagens, e hoje de manhã eu conversei com um amigo meu, Gabriel, lá da Argentina, né? De São Pedro, lá relativamente próximo de Buenos Aires. E aí eu fechei justamente esse raciocínio, que é isso que eu quero passar para você, tá? Não, a Argentina não está com medo de jogar com o México. Eu vou te passar algumas informações interessantíssimas. A princípio, foi muito difícil para a Argentina digerir, né, o que tinha acontecido, porque não foi uma simples derrota, foi uma derrota na estreia da Copa do Mundo, não foi qualquer Copa do Mundo, foi a última, está sendo a última Copa do Mundo de Messi, não foi qualquer derrota na última Copa de Messi, mas também foi uma quebra de uma invencibilidade de 35 jogos, já partindo para 36 jogos, se eu não estiver enganado, e contra uma seleção que não tem qualquer tipo de expressão no futebol mundial. Então, isso é uma coisa que deixou realmente a seleção argentina abalada, mas o próprio Messi fez o movimento de dizer que este é o momento que a Argentina precisa se unir, e que confiassem neles, né? O Messi chegou a dizer, confiem em nós porque nós vamos nos classificar. Então, o Dibu Martínez, por exemplo, o goleiro da Argentina, falou um pouco sobre como é que Messi estava nos bastidores, né? Então, ele falou que o Messi estava motivando os jogadores, estava unindo os jogadores, ele está realmente ocupando o papel de líder ali, de capitão do time.
com toda a experiência, né, que Messi tem, com toda a maturidade com a qual ele chega na Copa do Mundo, ele está fazendo uso dessa maturidade, dessa experiência. São 5 Copas do Mundo que a gente está falando, então ele já viu muita coisa acontecer e ele está motivando os jogadores, tá? Isso é um ponto em questão. A imprensa brasileira e os torcedores brasileiros, né? Quando eu falo torcedores brasileiros, o pessoal também já leva para outro lado. Torcedores brasileiros que eu estou falando é torcedores da seleção brasileira, tá? Existem brasileiros que torcem para a Argentina e sim, existem argentinos que torcem para o Brasil. Se você não sabe, talvez você precise pesquisar um pouco mais. E eu estou falando isso porque, vez ou outra, a gente recebe alguém desinformado, um desavisado que está aqui, mas eu já sabia que isso ia acontecer, até porque a gente está tratando de futebol e futebol é completamente apaixonante. Quando as pessoas se tratam com respeito, então tá tranquilo, todos são bem-vindos, até que não faltem com respeito. Mas voltando a falar, eu conversei com um amigo meu hoje, de lá da Argentina, logo de manhã, e ele falou o seguinte, olha, que a imprensa está confiante, que os torcedores argentinos estão confiantes, que eles estão sentindo uma certa tranquilidade da própria seleção argentina dos bastidores. Todo mundo tem a consciência, a própria seleção sabe que precisa respeitar o México, e aqui está o ponto em questão. Na minha opinião, a Argentina não respeitou a Arábia Saudita, tá? Na minha opinião, o que é você respeitar o time? Muitas vezes você respeitar o time é você tratar o time como uma ameaça, porque ele é teu adversário. Então, eu tive sensações nesse jogo, por exemplo, de que a Argentina estava menosprezando a Arábia Saudita. Diga-se de passagem, há 8 ou 9 meses atrás, o Agüero, ele fez uma live, né, no Twitch, e ele analisou um jogo da Arábia Saudita, e uma coisa impressionante, talvez se você procurar aí na internet, você vai achar essa live de Agüero. Uma coisa impressionante é que muita coisa do que Agüero falou naquela live sobre a Arábia Saudita foi o que aconteceu. Ele chega a dizer coisas mais ou menos assim: tome cuidado com o camisa 10, esse camisa 10 ele é habilidoso e ele chuta bem, né? Então ele chegou a dizer, por exemplo, sobre a linha, como a Arábia Saudita mantinha essa linha de impedimento, né? Essa linha de defesa muito próxima do meio de campo, sufocando a construção do time adversário. Né? O que é que eles fazem? Eles colocam a linha próxima do meio de campo e os jogadores ficam marcando aqui de forma que eles ocupem muito o meio de campo. E tanto é que a Argentina ficou sem o meio de campo, que é um ponto principal. A Argentina ficou com a defesa aqui atrás, né? Os 4 aqui atrás, com essa linha da Arábia Saudita logo na frente deles, marcando a saída de bola, mas em contrapartida você via aqui também a linha da defesa da Arábia Saudita muito próxima do meio de campo, porque eles queriam povoar o meio de campo. E aí você tinha um buraco muito grande, cheio de árabes aqui no meio de campo, e depois você vinha e você tinha a linha de ataque da Argentina. Uma coisa curiosa, não sei se você percebeu, mas Messi estava em vários momentos em impedimento, tá? Talvez alguém tenha analisado isso aí. Ele estava várias vezes em impedimento. Tanto é que um dos gols, o gol do Lautaro Martínez, acho que foi o segundo gol, Messi estava em impedimento, né? Por que ele estava em impedimento ali? Messi queria, com a inteligência dele, ele queria provavelmente 2 coisas, talvez inclusive as 2. Né? Primeiro, sendo Messi, quando ele vai mais para frente, talvez um dos caras recuasse para marcar ele. Se esse cara cometesse esse erro, Lautaro Martínez estaria em condição legal. Então, uma das coisas foi a tentativa de Messi tentar puxar, que não deu certo, porque a linha deles é muito disciplinada, de tentar puxar essa marcação, essa linha deles de defesa para trás, tá? E o segundo ponto é para correr menos, né? Obviamente, numa situação em que a Argentina avança, Messi já vai estar um pouco mais na frente, ali onde ele gosta de jogar. Então, ele já tá, um cara que já tá com mais de 30 anos aí, a última Copa do Mundo, a gente sabe que ele tá correndo menos, ele tá jogando muito mais com a cabeça do que com a raça propriamente dita, né? Então a Argentina está muito tranquila com relação ao México, está respeitando o adversário, sabe que vai ser um jogo difícil, sabe que vai ser um jogo decisivo, sabe, por exemplo, que o México vai tentar segurar o resultado, porque para todos os adversários, você segurar o resultado contra a Argentina vai ser muito bom, 0-0 vai ser muito bom. O México ele tem um ponto interessante para a Argentina, porque ele empata o primeiro jogo, e quando ele empata o primeiro jogo, ele sabe que agora ele tem que sair para o resultado, porque se ele empatar agora vai ficar também ruim para ele, né? Mas o próximo jogo do México é contra a Arábia
Saudita, lembremos, e o da Argentina é contra a Polônia. Então, você tem uma configuração interessante, tudo, na minha opinião, vai depender do que acontecer no primeiro tempo, tá? Se a Argentina começa saindo com o resultado, o México vai ter que vir para cima e aí a Argentina vai ter o jogo que ela gosta. Mas, e se por um acaso acontece, se acontece um desastre da Argentina levar um gol logo de início, vai ficar muito difícil para a Argentina fazer o gol no México, inclusive até por causa desse goleiro deles aí, que é um absurdo. O cara, realmente, ele pega muito. O Ochoa, em 2014, ele parou o ataque do Brasil, né, na primeira fase. O jogo foi 0-0, se eu não me engano, aconteceu no Rio Grande do Norte. E esse cara pega muito. Esse cara, inclusive, eu acho que ele foi o nome do jogo, se não me falha a memória, né? Eu vi a ficha técnica do jogo, ele foi o melhor do jogo. Então, não, a Argentina não tá com medo do México. A Argentina sabe que a situação é delicada. Eles estão muito realistas, sabe que precisa respeitar o México, estão respeitando o México, e a cobrança de Mário Kempes a gente espera que seja ouvida, né? O Mário Kempes, que ele cobrou que a Argentina jogue como a Argentina, tá? Me parece que a Argentina, em determinado momento, tentou mudar um pouco ali a forma de jogar, e o que todo mundo quer é que a Argentina jogue como a Argentina, né? Os adversários é que precisam adaptar o seu jeito de jogar para enfrentar a Argentina, e não a Argentina se adaptar para jogar com esses adversários. Então, a Argentina não está com medo. Recebi a notícia de que os argentinos estão muito confiantes de que o resultado no sábado vai vir, de que a Argentina vai ganhar. E a imprensa brasileira, os torcedores brasileiros que estão aí com esse desejo, né, manifestando esse desejo, o jornalismo, de certa forma, até um pouco parcial, como sempre foi, né, e jornalismo parcial, inclusive até na questão do esporte, que é muito mais evidente, né? Então, numa Copa do Mundo, os brasileiros, jornalistas brasileiros, estão dando um tom aí de que a Argentina está nervosa, que está todo mundo muito preocupado. Eu não creio que isso esteja acontecendo. A Argentina vai respeitar o México, mas o México também precisa ter medo da Argentina, porque nós somos extremamente perigosos, principalmente se a gente joga como a gente sabe jogar. Espero que você tenha gostado, um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Agora estão aparecendo 2 vídeos para você que a gente já gravou. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando, tá? Ele acha que você vai gostar desse outro vídeo. Então, vou fazer o seguinte, você escolhe um dos dois e eu te vejo neste próximo vídeo.